Olá, pessoal. Vamos fazer o deploy do nosso sistema fiscalizando, que é um sistema de transparência parlamentar. E aqui eu vou passar com vocês pelo README, e como fazer o deploy da maneira mais rápida possível. Aqui nós temos algumas documentações principais. Uma delas é esse guia de início rápido que está no README, e é bem importante para conseguir realizar esse processo. A gente vai entrar aqui nele agora. É, Bom, tem alguns pré-requisitos. Tem que ter o Docker instalado, Git e o Python com uma versão acima de 3.12. Aqui embaixo também uma outra coisa muito importante, que é quando a gente executar o Docker, né, isso vai inicializar o banco de dados, porém os dados não vão existir ainda. Então, para a gente popular esse banco de dados, já existe um dump, de um banco de dados que a gente já produziu, e é possível fazer esse import com um dos scripts que a gente tem aqui. Isso aqui dentro desse export aqui tem esse arquivo zipado, que na verdade é o nosso dump de banco de dados, SQL. A gente entra aqui, a gente vai entrar dentro da pasta do nosso arquivo, do nosso repositório, a gente vai em exports, a gente vai extrair esse arquivo zip, a gente vai colocar esse arquivo aqui. Perfeito. Esse aqui não, nem precisa mais. Bom, ele já está disponível aqui como um arquivo SQL, no nosso dump. Bom, continuando, antes de mais nada é preciso estar dentro do repositório, então você faça o CD fiscalizando para você estar aqui. Existem algumas variáveis de ambiente que são importantes delas existirem aqui no projeto, então você vai rodar esse script aqui, né, nessa etapa. Eu vou usar aqui Anaconda Prompt para fazer isso. E aqui a gente vai rodar o nosso Bootstrap. Pronto. Ele já gerou aqui as variáveis de ambiente. Como vocês podem ver, ele gerou aqui o ponto .env. Isso significa que deu certo. Então, aqui abaixo, nós vamos já fazer o Docker Compose up, né, subir os serviços. Então, aqui a gente pode rodar nesse terminal. É preciso abrir Docker para desktop, né, como eu estou utilizando o Windows. Uma vez o Docker Engine inicializado, você pode já começar a fazer aqui, a puxar as imagens. Enquanto ele está puxando as imagens, a gente vai pular uma etapa. A gente já vai criar aqui o nosso Conda Environment. Então aqui a gente vai criar aqui Create. Vamos aqui ativar o nosso Conda que a gente acabou de criar, o nosso ambiente. Conda Activate, fiscalizando. Agora a gente vai fazer o pip install do nosso requirements. Pronto, agora temos tudo instalado e agora é possível a gente já. A gente volta aqui. Como a gente tinha falado anteriormente, essa parte da inicialização do banco de dados é muito importante. Para isso, a gente vem aqui em Docs, nós temos esse Database Export Import, que é muito importante também. Tem essa explicação, caso você queira exportar, fazer um dump do seu banco de dados atual, mas agora a gente está preocupado em importar, importing the database. Então aqui é importante ter o nosso container já inicializado. Isso a gente vai fazer assim que finalizar aqui o nosso build. Quando isso for feito, a gente pode rodar esse script aqui abaixo.
Aqui, acabou de fazer o build, então a gente pode fazer aqui o Docker Compose up. Só isso já é suficiente. Pronto, aqui já foi inicializado com sucesso. E alguma coisa importante de explicar é que ele está com Fast Startup Enabled, né? Ele está ativado. Então isso previne dele fazer atualizações no banco de dados de forma automática. Ele já inicializa o sistema. Bom, já tendo a nossa imagem e o nosso container rodando, como vocês podem ver aqui, o nosso container fiscalizando já está rodando. São essas imagens aqui. E agora a gente pode vir aqui no nosso prompt, onde nós temos o nosso ambiente fiscalizando, prontinho. A gente roda esse script aqui. Só um detalhe é que esse DB aqui, ele tem que estar com o mesmo nome desse daqui, certo? A gente vai copiar esse nome aqui, só para que fique igual. Então coloquem aqui o nome atualizado, porque assim ele não vai rodar. Então agora a gente colocou o nome correto. Ele vai importar, vai popular o nosso banco de dados com o dump que a gente criou. Pronto, nosso import foi completo, com sucesso. E agora a gente pode abrir nossa aplicação web. Vamos aqui. Pronto, e aqui está a nossa aplicação. Aqui você vai se deparar com a nossa página de entrada, onde não é possível você entrar em nenhum outro lugar. Você só consegue acessar os recursos da aplicação quando você coloca as credenciais. Aqui, essa aqui ela já está mocada, admin@admin.com, e a senha administrador. Pode ver aqui. Pronto. Você consegue entrar. Aqui na página inicial ele vai mostrar as votações recentes. Isso está atualizado até para o dia 17 de dezembro, né? E como o nosso Fast Startup está ativado, como eu tinha mostrado anteriormente, ele não vai atualizar até depois de 17 de dezembro, até você desativar esse Fast Startup. Isso aqui é uma flag booleana. Então, por enquanto tá assim. Você pode colocar essa flag se você quiser, para ele fazer a atualização recorrente. Isso daqui é uma votação, no caso ela tem esse D aqui, e sempre todas as votações elas vão estar nesse caminho aqui, né? Barra votações, barra ID. E aqui tem detalhes da votação, sobre o que de fato é a votação. Isso aqui é a votação. E aqui abaixo nós temos a proposição vinculada a essa votação, né? Então aqui, sobre o que de fato é essa votação, ela altera a lei número 7.000 para incluir empreendimentos de economia solidária no rol de beneficiários. Enfim, é uma PL isso aqui, de 2020, e os temas estão aqui abaixo. E você consegue ver a proposição completa clicando ali. A proposição, ela vai estar nesse caminho aqui, caminho projetos, barra ID da proposição. Percebe que o ID da proposição é exatamente quase igual ao ID da votação, só que não tem aquele tracinho final. E aqui é sobre essa PL. Ela está guardando ainda deliberação. É, ela provavelmente enfim, ela foi criada em 2020, mas foi apresentada em 2023. Sobre alterar essa lei aqui específico, né? Os temas estão aqui sobre essa proposição: economia, indústria, comércio e serviços. Os temas, antes eles estavam em vários temas diferentes. Agora, os temas eles estão agrupados, né? Podemos dizer que clusterizados, né? Nós temos aqui um mapeamento dos temas. Então, temas que é, todos esses temas aqui da nossa que a API retorna, eles vão ser agrupados nesse tema aqui, né? Governo e administração pública, né?
isso daqui, finanças públicas e orçamento, processo legislativo e atuação parlamentar, partidos e eleições, tudo isso vai ser governo e administração pública, e por assim vai. Nós tivemos alguns agrupamentos para que a gente consiga diminuir o número total de temas. Temos também palavras-chave que você pode ler mais ou ler menos. Os autores dessa proposição específica, né? Foi esse senador. E a situação atual dessa proposição. Bom, nosso sistema também contém uma página de deputados, onde você consegue pesquisar um deputado que você quiser. É, também colocar filtros como o partido dele e a sua região. O partido são esses aqui. Esses dados eles já estão no banco de dados, então você pode filtrar por partido, então ele mostra por partido, consegue também passar por páginas, ele mostra sempre 10 deputados por página, no final vai ser o que sobrou, e aqui você consegue também filtrar pela região, então aqui eu vou filtrar na região do Rio de Janeiro, e esses são os deputados federais da região do Rio de Janeiro. Também né, consegue buscar deputados contendo esses filtros, então aqui. Então a gente vai clicar nele, ele vai abrir essa página desse deputado específico, que tem o caminho deputados e o ID do deputado. Você consegue favoritar ele se você quiser ou não. Informações gerais, os temas que ele mais vota. Aqui tem poucos temas, porque na verdade a gente colocou poucas votações no banco de dados, então isso influenciou bastante e reduziu mais ainda, porque colocar votações por um período muito longo de tempo é um processo que consome muito computacionalmente falando. Então, a gente colocou somente o ano 2025 das votações, né? Não colocou mais do que isso. Por isso ficou um pouco menos. Temos também mandatos anteriores, as leis propostas desse deputado, que estão aqui, que você também consegue clicar para você ver sobre o que de fato é essa proposição que ele fez, que ele é autor. Bom, também temos a página de projetos, que você consegue. Ele retorna as proposições por um período de tempo. Essa página ainda ela pode ser melhorada, é, na questão de que você pode colocar novos filtros, deixar essa pesquisa mais completa, mas por enquanto você coloca por um período de tempo. Então você pode colocar desde 10 de dezembro de 2025 até o dia 13 de dezembro de 2025. 2025. Ele vai tornar as proposições que foram feitas nesse período de tempo. E repare que são bastante proposições em poucos dias. Então, quanto maior o período de tempo, mais essa requisição vai ser exigente e pode levar mais tempo. Então, ele retorna aqui as proposições, o tema da proposição, a ementa da proposição. Você consegue clicar também nas proposições e aqui abaixo você consegue ir passando página por página. A gente pode clicar uma aqui aleatoriamente. Esse aqui é um projeto de lei, foi apresentado no dia 11. Tem essa ementa aqui e esses temas aqui, né, que é sobre administração pública, direitos humanos e minorias, trabalho e emprego, com essas palavras-chave aqui, e o autor dessa proposição e a sua situação que está atualmente. E agora nós temos a página final, que é a página de comparação de deputados, em que você consegue colocar um deputado aqui, o primeiro deputado, vamos colocar o Acácio Favacho, e um outro deputado. E aqui ele vai carregar a comparação de votos entre os dois e também retornando alguns indicadores importantes, como o número absoluto de concordância, número absoluto de divergências e o número que é proporcional, que é o grau de alinhamento que é entre eles. No caso, 25, número de divergências, dividido por número total seria o grau de desalinhamento, e 105 dividido por 130 é o grau de alinhamento. Então, em relação a esses indicadores que estão aqui. Então, aqui abaixo, você consegue ter uma ideia dos votos que os dois fizeram e conseguir entender o quão alinhados eles estão. Então, aqui, nessa, por exemplo, eles estão alinhados, porque aqui está sim também. Um é do MDB e o outro é do PSDB. Aqui fala sobre, de fato, a votação. E aqui abaixo fala sobre qual é a proposição vinculada, né?
e quando que isso foi feito, e se essa votação foi aprovada ou não. Temos também palavras-chaves. Aqui a gente pode. Aqui nesse caso eles divergiram. Quando está mantido o texto, significa que é uma votação deliberada para falar sobre essa proposição. No caso, o Instituto Nacional dos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Então, essa daqui era sobre isso. É, no caso, ela foi aprovada, né? Porque tem mais sims do que nãos. Então, essa votação passou sobre essa proposição aqui abaixo. Acabei clicando aqui sem querer. E essa aqui que é a votação, né? Mantido o texto. Também nesse caminho, votações e o ID da votação. E fala sobre a proposição vinculada e quando que ela foi apresentada. Aqui abaixo possui também os votos dessa votação. Você consegue ter uma ideia, né? São 443 deputados que votaram. Todos que votaram sim, como os que votaram não. Você consegue ter uma ideia melhor de quem que está votando, né, contra essa proposição. Aqui é mais em detalhes. Pelos que votaram contra a proposição. No caso, como é mantido o texto, a gente está falando sobre uma votação sobre a proposição, né? Quem está a favor ou contra essa proposição. Então aqui a gente consegue ver, ter uma ideia de quem não está muito a favor de instituir esse Dia Nacional dos Direitos Humanos, né? Dos defensores e defensoras de direitos humanos, né? Bom, voltando aqui, aqui abaixo. é, Nós temos aqui uma mudança, né? Porque antes aqui em cima estava mais sobre o que de fato era a proposição, agora é sobre a votação. Então aqui, por exemplo, resultado do requerimento. Esse requerimento, ele não é sobre a proposição do Dia Nacional dos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. É sobre o requerimento de retirada de matéria de pauta. Então, essa votação, ambos, a Cássio Favacho e Adolfo Viana, votaram não. Então, eles concordaram aqui. Isso aqui não é sobre essa proposição de fato, é sobre a retirada da matéria de pauta. Isso a gente adicionou recentemente no banco de dados para que isso fique mais completa, essa informação. Aqui, novamente, requerimento de retirada de matéria de pauta. Isso aqui é uma coisa que é muito recorrente porque essa votação pode acontecer várias vezes numa proposição só. E repare também que em essas caixas possui também aqui o tema relacionado, né? Porque na verdade grande parte dessas votações está no banco de dados, mas também tem outras que não estão. Então isso cai para um fallback na requisição da API diretamente. Ele vai retornar somente essas informações aqui e não o tema. Então é por isso que tem esse fallback para requisição da API para não depender totalmente do banco de dados. E mesmo tendo só as votações do ano 2025, ainda assim percebe-se que tem muitas votações aqui. E se aumentar o número de votações no banco de dados, também e de proposições, vai aumentar ainda mais essa lista aqui. Também talvez é importante pensar numa forma de deixar isso melhor visualizado, né? Talvez colocar algum filtro de pesquisa para você conseguir fazer uma pesquisa mais concreta do que de fato ir rolando aqui no scroll aqui, né? Bom, por fim, você pode acessar seu perfil, você, o seu usuário, tem aqui o e-mail que precisa ainda colocar, e talvez seja importante colocar isso no banco de dados também, um cadastro de novos usuários. Aqui eu acabei de colocar um deputado favorito, então ele vai aparecer aqui. E se você também quiser desfavoritar, você pode clicar aqui e ele vai desaparecer. Bom, agradeço pela atenção do nosso projeto e caso tenha algumas dúvidas, estamos disponíveis para esclarecê-las.